Era uma vez uma garota de 12 anos que se chamava Ana. Ela morava com seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova. Das coisas que ela mais gostava de fazer, jogar vôlei era a principal delas. Ana e sua irmã, Bia, foram passar férias juntas em um acampamento e lá elas descobriram um mundo novo. Mas eu não tô aqui para contar essa história. Na verdade, eu acabei de inventá-la e eu nem sei dizer qual seria o clímax ou o encerramento. Contei isso para perguntá-los como é que vocês imaginam esses personagens. Como eles são, na sua imaginação? Seriam eles pretos, de cabelos trançados, brancos, com cabelos claros e lisos? Seriam eles traços indígenas ou, quem sabe, asiáticos? Essas pessoas são magras, gordas, têm alguma deficiência? Enfim, se alguém tivesse me feito essa pergunta há alguns anos, a resposta seria completamente diferente do que eu diria hoje. Hoje eu consigo imaginar uma família preta, imagino as tranças nos cabelos das meninas, imagino seus pais parecidos com os meus pais. Mas vamos começar pelo começo. Deixe-me apresentar. Meu nome é Areta Quiquelomo da Silva Soyombo. Quiquelomo é o meu segundo nome, não é um sobrenome. Esse nome foi escolhido pelo meu avô, pai do meu pai, que nasceu na Nigéria e tem origem nigeriana. A minha família materna, por sua vez, é do norte de Minas. Como vocês podem ver, eu venho de uma família ancestralmente negra. E ainda assim, por muitos anos, eu não consegui imaginar personagens que se parecessem comigo. Talvez seja porque eu cresci compondo uma classe social predominantemente branca, onde muitas vezes eu era a única pessoa negra nos ambientes que eu frequentava. Me lembro que na época da escola, eu não gostava de dançar quadrilha na época de festa junina. Não porque eu não gosto de dançar, na verdade eu adoro dançar. Mas eu não queria correr o risco de não ser escolhida, de ser rejeitada pelos meninos que certamente não escolheriam dançar comigo. Eu detestava quando os meninos começavam com as eleições de menina mais feia da turma, porque eu sempre era a eleita mais feia, e por muito tempo eu acreditei nisso. Tudo isso fez com que eu me sentisse que aquele não era o meu lugar, e fez com que eu criasse um bloqueio para conseguir naturalizar a minha presença e a presença de outros como eu naquele espaço. Teve uma vez, em uma aula de ciências, que meu professor comentou que quanto mais clara fosse a cor da pele de alguém, mais bonita essa pessoa seria. Ele nem mesmo se tocou que eu estava na sala de aula, porque aquela não era uma escola marcada pela presença de alunos pretos. Me lembro que naquele dia, tudo que eu queria era sair correndo daquela sala e não voltar mais. E assim, ao longo da minha infância e da minha adolescência, eu fui desenvolvendo uma solidão, uma incapacidade de me sentir completamente parte de algo além da minha própria família. E foi meio a essa solidão que eu me apeguei aos livros. E foi por causa dos mundos que eu descobri neles que eu escolhi o curso de letras anos mais tarde, na faculdade. O primeiro livro que eu li, quando eu era criança, foi O Jardim Secreto. E esse livro eu não lembro muito da história do livro, mas eu lembro que um dos protagonistas tinha algum tipo de deficiência. Mas mesmo assim, toda vez que eu lia livros em que não davam muito as características físicas daqueles personagens, eu sempre criava uma pessoa que era o padrão, né? Que era o padrão do que eu via na televisão, que era o padrão do que eu via nos filmes que eu assistia. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler um livro em que eu conseguisse ver alguém parecido comigo, eu já tinha quase 20 anos, mas depois eu falo mais sobre isso. E é com essa ancestralidade mesmo, com essa relação que eu tenho com a minha família por parte de pai, com a história do meu pai, que é uma família nigeriana, foi quando eu fui para a Nigéria pela primeira vez que eu via todo mundo negro, que eu ligava a televisão e via pessoas negras, que eu via nas propagandas de leite pessoas negras, e eu fiquei, tipo, muito impressionada com aquilo, porque eu não tinha isso no meu próprio país. A todo momento, aqui no Brasil, eu sentia que eu era questionada, tratada como se aquele não fosse o meu lugar. E se você acha que isso terminou quando eu saí da escola, infelizmente não. Na universidade, as pessoas se espantavam quando eu dizia que eu não sou a primeira da minha família a ter acesso à universidade. E se surpreendiam ainda mais pelo fato de eu ser uma pessoa negra sem uma grande história de superação. E isso é tão frequente, essa expectativa por uma história de dor, de sofrimento, que uma vez eu fui convidada para palestrar
em uma roda de conversa no mês da consciência negra. E a organizadora do evento me chamou de canto antes da gente começar a palestra. E ela disse assim: eu queria que você contasse todas as dificuldades que você passou, todas as dificuldades que você enfrentou até conseguir chegar na universidade. Eu confesso que eu me senti um pouco culpada por não ter uma história de superação. E é claro que eu não desconsidero aqui os motivos históricos e culturais que originam essa expectativa por uma história marcada por grandes dificuldades. Somos de um país de extrema desigualdade social e eu não me esqueço disso em momento algum. Sei também que os meus ancestrais precisaram lutar muito, enfrentar muita coisa para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. O que me entristece é ver que as pessoas negras estão constantemente associadas à pobreza, à violência e a algum tipo de dor. E quanto àqueles que se encontram bem economicamente, pressupõe-se uma grande história de superação. Ainda não conseguimos tomar como normal pessoas negras ocupando todos os espaços. Sei que, de todas as coisas que a minha família e os meus ancestrais me deram, o que mais me encanta é a história que me deixaram. Eu vivo em um país em que a história do povo negro foi apagada intencionalmente, suprimida, privando o conhecimento das origens geográficas e culturais de cada um. Quando eu olho para o mapa do nosso planeta e vejo o continente da África e ali a Nigéria, de onde vêm os meus ancestrais paternos, sinto-me parte do mundo, parte da história. Os meus pais se conheceram na universidade. Meu pai veio para o Brasil depois que 2 irmãos dele já tinham vindo para o Brasil a trabalho e a estudo. Meu pai veio e eles se conheceram na USP, na ECA, onde os dois se formaram. Meu pai se formou em Relações Públicas e minha mãe é bibliotecária. Acredito que é por isso também que eu tenho uma relação muito forte com os livros. E, enfim, eles se conheceram na universidade e tiveram toda aquela história, digamos que de filme, mas que realmente são filmes que a gente não vê protagonistas negros criando essa narrativa, ainda mais nos anos 90, nos anos 80. E eu acho que uma das principais vantagens de eu saber a minha história e saber de onde eu vim é provavelmente ver todos os tipos de vivência e conseguir ver não só na minha mãe, no meu pai, mas nas minhas tias, nos meus avós, diferentes vidas e naturalizar mesmo a presença de pessoas negras em qualquer espaço. Se por um lado, na escola, na universidade e em tantos outros ambientes eu não conseguia me sentir pertencente, quando eu vejo as minhas origens e a história dos meus ancestrais sendo contadas na mesa de casa, eu me sinto parte de algum lugar. Então, por que não transpor minhas raízes para a minha imaginação? Por que foi tão difícil para mim conseguir imaginar um mundo preto, sendo que essa já era a minha realidade dentro de casa? Porque o mundo que cercava lá fora era branco. Assim como os lugares de poder, de autoridade ainda são. Isso para não dizer a publicidade, o cinema e outras manifestações artísticas. Foi já na fase adulta, conhecendo outras mulheres negras, que eu vi que eu e minha irmã não éramos as únicas que viveram uma grande solidão na época da escola. Em 2015, eu tinha 19 anos quando eu li Americaná, de Chimamanda, que eu pude ver que é possível ler um livro e me identificar por inteiro com uma protagonista. Eu demorei 19 anos para isso, para recriar a minha imaginação. A Ifemelu, assim como eu, era uma jovem que não só compartilhava comigo as vivências e as tradições familiares nigerianas, mas era oriunda de uma classe média, universitária, com questões que uma jovem comum vivenciava. O racismo, ele é presente na nossa vida, mas ele não é a única coisa. E foi a partir desse e de outros livros que eu comecei a buscar cada vez mais conhecer autores negros, com os quais eu pudesse me identificar. Eu falo de autores negros porque eu busquei uma literatura com a qual eu me identificasse e conseguisse reconstruir em mim uma confiança e não culpa por ocupar o lugar que eu ocupo. Através da literatura, eu consigo ler e conhecer personagens e culturas diferentes, que me ajuda a desconstruir o estereótipo, que me ajuda a conhecer novas narrativas, vivências e culturas. Eu acredito que é a partir da literatura o primeiro passo para que padrões sejam quebrados. Hoje eu trabalho como professora de inglês, eu me formei em letras pela UFMG e me especializei em literaturas de língua inglesa. Permaneço ocupando lugares em que continuo sendo uma pequena minoria, o que é irônico em um país no qual a minha cor representa mais de 50% da população.
Bom, depois que eu consegui me identificar e me reconhecer nos livros que eu lia, eu consegui ter mais confiança em ocupar e ser quem eu sou. E através disso, como o livro Americanada Chimamanda mudou a minha vida, cada vez mais eu tento levar essa literatura, eu tento levar essas narrativas para outras crianças, para outros adolescentes negros, para que eles não precisam demorar quase 20 anos para conseguir sentir a confiança que hoje eu sinto por estar onde eu estou, por falar da maneira como eu falo. Acontece que a partir dos mundos que passei a conseguir imaginar na literatura, eu consegui me colocar de fato no mundo real de uma maneira diferente. Como seria incrível se não tivéssemos que esperar quase que 20 anos para conseguir imaginar um mundo no qual conseguimos nos ver, nos identificar. Nem todas as pessoas negras no Brasil têm a oportunidade de saber as suas origens, mas nós temos a oportunidade de imaginar um mundo a partir da pessoa preta que nós somos. A literatura pode suprir carências e vazios pela história e pode se tornar um ponto de partida para a vida.